me dirijo a todos vocês neste momento tão especial da minha vida. Receber a Comenda Ouro Verde é uma honra imensa. Nem em meus sonhos poderia imaginar que um dia estaria neste plenário recebendo tal homenagem. Este mesmo plenário, onde meu pai, na década de 70, também teve o privilégio de sentar. Como advogado de formação, desde 1998, apesar de não exercer diretamente a profissão, nunca deixei o direito de lado. Sempre continuei estudando, tendo em vista que a legislação brasileira muda com muita frequência. Na busca pelo conhecimento, ingressei no mestrado e posteriormente no curso de doutorado pela ITE de Bauru e desde 2011 leciono em Cornélio Procópio. Mas não ficou por aí. Minha trajetória acadêmica conta com 3 pós-doutorados, um realizado na Espanha, outro em Portugal e o último na Argentina. Com a graça de Deus, concluí 10 especializações na área do direito, além de 4 que ainda estou cursando e espero não parar por aí. Um amante dos direitos humanos, assim me identifico, um defensor dos grupos em condição de vulnerabilidade. Novamente, gostaria de agradecer à Câmara Municipal de Açaí pela confiança, em especial ao seu presidente, Jorge Torquato Júnior, pela autoria desta comenda. Realmente é uma emoção grandiosa poder compartilhar esse plenário com pessoas na qual tive a oportunidade de conviver desde criança e hoje represento a nossa população como vereador. Isso é muito gratificante. Quero também externar minha profunda gratidão à minha família, que sempre foi meu suporte e fonte de inspiração. Sem o amor e o apoio incondicional deles, eu não estaria aqui hoje. Cada passo que dei foi impulsionado pelo encorajamento deles, e por isso sou eternamente grato. Peço licença, senhor presidente, para discorrer um pouquinho sobre os trabalhos na área de direitos humanos, fazendo uma breve consideração. Aqui eu gostaria de só externar sobre os trabalhos que eu tenho feito na relação aos direitos humanos, sobretudo no tratativa de direitos das pessoas em condição de vulnerabilidade, ou como muitos aí podem conhecer como minorias sociais. Um dos trabalhos que eu deixei para os senhores vereadores na mesa diz respeito aos direitos da pessoa com deficiência. Nós todos sabemos que o marco praticamente temporal de garantia dos direitos da pessoa com deficiência foi a Constituição de 1988. Não é que antes de 88 pessoas com deficiência não tinham direitos. Tinham, mas não da forma como está contemplada hoje na Constituição de 1988. É importante ressaltar a todos que nós temos uma convenção chamada Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, de 2007, que entrou no ordenamento jurídico brasileiro em 2009 com status de emenda constitucional, através do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Hoje, se nós pensarmos aqui numa pirâmide, imaginarmos uma pirâmide, nós temos no topo dessa pirâmide a nossa Constituição, a nossa querida Constituição, mas ela não está mais sozinha. A nossa Constituição hoje está acompanhada pela Convenção Interamericana dos Direitos da Pessoa com Deficiência, um importante documento que dá a garantia à pessoa com deficiência de exigir seus direitos. O mais importante de tudo, de garantir principalmente a igualdade substancial, aquela igualdade realmente efetivada, aquela igualdade que realmente atende a todas essas parcelas consideradas como minorias sociais. Se nós pensarmos também um pouquinho mais à frente, nós tivemos aí recentemente, em 2018, a incorporação da mesma forma, com status de emenda constitucional, Tratado de Marrakech. O Tratado de Marrakech é o que dá acesso à pessoa com deficiência visual à questão de mídias ou acesso a livros. Então, isso demonstra muito a preocupação, sobretudo da Constituição e do Estado brasileiro, em relação à inclusão da pessoa com deficiência. E não podemos deixar também de lado o Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015. Claro, os desafios em relação à inclusão social da pessoa com deficiência é recorrente, ou seja, gradativamente, diariamente, nós temos que lutar para que esse grupo de pessoas que não são minorias sociais, por isso que eu não chamo de minorias, sim, grupos em situação de vulnerabilidade, porque hoje no Brasil nós temos aproximadamente 25 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, mas nós enxergamos somente aquela que é possível ver, como a pessoa que não tem um braço, a pessoa que não tem uma perna, ou dessa forma, deficiências mais visíveis. Mas nós temos muito a fazer nesse Estado brasileiro. Nós temos muito a fazer em prol da pessoa com deficiência. Um outro livro também,
diz respeito à pessoa idosa. E da mesma forma que eu fiz a introdução em relação à pessoa com deficiência, a pessoa idosa também tivemos os mesmos problemas de inclusão social. Né? Se nós observarmos no cenário nacional, a pessoa hoje com 60 anos, que é praticamente no fervor físico, intelectual, de conhecimento técnico, ele está praticamente na parte mais ativa do seu trabalho. Infelizmente, essa pessoa é considerada virtualmente velha. Uma vergonha da nossa sociedade em deixar de lado pessoas que adquiriram uma vasta experiência ao longo da vida e que, de um determinado tempo, que poderia ter a sua inclusão ainda melhor, o reconhecimento do Estado por tudo aquilo que fez, não só no âmbito municipal, estadual, mas principalmente no âmbito federal, a nível de Brasil, essas pessoas serem excluídas da nossa sociedade. O Brasil assinou há pouco tempo atrás, vamos dizer aí em 2015, se eu não me engano, nós tivemos aqui, através da Organização dos Estados Americanos, a OEA, a Convenção Interamericana de Direitos da Pessoa Idosa. Essa convenção, o Brasil foi um dos primeiros países que assinou esta convenção. Nós estamos em 2025, já fazem praticamente 10 anos, e essa convenção ainda não foi aprovada pelo plenário do Poder Legislativo. Está na Câmara dos Deputados, mas ainda tem que ser aprovado e passar para o Senado Federal. Eu acredito que em pouco tempo esta convenção será aprovada e vai ser aprovada com status de emenda constitucional, demonstrando o valor necessário em relação à pessoa idosa. Mas vejam bem, nós temos hoje documento importantíssimo, que é o Estatuto da Pessoa Idosa de 2003. Mas, juntamente com esta convenção aprovada aqui no Estado brasileiro, vai dar mais respaldo para que a pessoa idosa possa exigir seus direitos cada vez mais e garantir à pessoa idosa a inclusão necessária nesse mercado que nós vivemos, um mercado que praticamente nós acabamos, em algumas situações, excluindo a pessoa idosa. Um outro trabalho também que eu tive a honra de fazer são os direitos da mulher. Para você ter uma ideia, dona Neuza, o direito de voto da mulher só foi garantido em 1932. Só que na Constituição só tivemos o direito de voto da mulher em 1934. Este trabalho de direitos da mulher traz uma evolução histórica, está aí nesse trabalho, uma evolução histórica dos direitos da mulher desde os mais remotos tempos, quando nós começamos a falar em direitos, e até o cenário de hoje. E nós temos uma lei muito importante no Brasil, uma lei Maria da Penha, que na realidade, com todo o respeito, é uma lei que infelizmente não protege a mulher dessa violência extrema que nós temos no Estado brasileiro. Se nós observarmos aí alguns dados estatísticos desse livro, nós vamos perceber o quanto ainda nós temos que melhorar nosso Estado em relação à proteção da mulher, sobretudo contra a violência, principalmente a violência doméstica. A Lei Maria da Penha surgiu como surgem várias leis aqui no Brasil, aquela lei que surge para inglês ver, porque na realidade as leis brasileiras surgem da noite para o dia para mostrar que, por exemplo, o Poder Legislativo Federal, ele resolve um problema que na realidade não resolve. É a mesma coisa quando nós vamos falar dos direitos dos animais, a Lei Sanção, que aumentou a pena para crimes de maus tratos aos animais. Resolveu o problema? Não. Da mesma forma, a Lei Maria da Penha também não resolveu e não impediu que mais mulheres sofressem consequências desastrosas, aí, principalmente no âmbito familiar, sobretudo uma tragédia que aconteceu ontem em São Paulo, daquela senhora que foi arrastada pelo namorado e perdeu as duas pernas. Então nós temos muita coisa ainda a melhorar, apesar dos grandes avanços na questão legislativa, mas nós temos que, na realidade, se preparar para um Estado que, na realidade, muda a mentalidade, né? Sobre aquela mentalidade de que o homem é superior, e na realidade não é. O artigo 5º da Constituição é muito clara quando estabelece, por exemplo, a igualdade, e sobretudo no parágrafo 1º, onde diz ainda, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. O quarto livro, ele traz justamente entre aspas, uma novidade, mas não é uma novidade. Fala justamente sobre o direito dos animais. Se nós lembrarmos, por exemplo, Clésio, como nós éramos crianças, era comum a gente ver, por exemplo, animais puxando um charrete, fazendo o transporte, é o que tinha naquela época. Hoje, as coisas mudaram. Hoje, por exemplo, se você chuta um cachorro, se você faz um maltrato ao animal, obviamente que você vai responder por essa situação. Então, a questão dos direitos dos animais é algo que tem crescido muito no Estado brasileiro, e aí eu falo para vocês com muita tranquilidade, o Estado do Paraná
é um dos estados um dos estados que mais legislação tem em relação à proteção do direito dos animais. Desde agora, recentemente, a questão da corrente, a proibição no estado do Paraná de animais em circo, a necessidade de os veterinários comunicarem à Polícia Civil casos de animais que chegam lá por uma situação de violência e maus tratos. Enfim, são várias questões em relação ao direito dos animais que têm modificado muito. Por que estamos tendo esse reconhecimento hoje em relação ao direito dos animais? Porque hoje, de acordo com a Declaração de Cambridge de 2012, os animais são reconhecidos como seres sencientes. O que é ser senciente? É um ser que demonstra emoção, que sente alegria. Se você tem animalzinho em casa, você vai saber, se o Rosana tem um cavalo, ele vai perceber se ele está doente, se ele não está doente. Ou seja, ser senciente é aquele que demonstra emoção. Então, a partir disso daí, hoje, o Código Civil brasileiro reconhece os animais como um mero objeto, ou seja, não como sujeito de direitos. Nós temos aí o projeto do novo Código Civil, que traz lá no artigo 91, se não me engano, 91.1 ou 91A, não me lembro muito bem, que reconhece já os animais como sujeito de direitos. E o Estado do Paraná, através do Tribunal de Justiça do Paraná, foi um precursor do reconhecimento dos animais como sujeito de direitos e mais, a possibilidade dos animais demandarem uma ação judicial. Não, obviamente, que ele não vai assinar uma petição, mas as ONGs, os seus tutores, poderão ingressar, como já tem, não só no Estado do Paraná, mas outros tribunais, isso está no meu trabalho, outros tribunais que já trazem os animais e reconhecem os animais como sujeito de direitos. Tudo isso é uma grande evolução. É por isso que o direito é importante, porque ele vai mudando a cada dia. Se nós lembrarmos os direitos da pessoa com deficiência, o direito da pessoa idosa, os direitos dos animais, há 30 anos atrás, ninguém falava tanto ou dava tanto valor. Mas hoje não. Hoje a pessoa idosa tem seu direito, os direitos da mulher têm que ser respeitados, o direito da pessoa com deficiência também, e agora nós estamos surgindo mais um sujeito de direitos, que são os direitos dos animais. Para o ano que vem, nós já temos alguns trabalhos já em andamento, que eu acredito que não será publicado no primeiro semestre. Uma diz respeito aos direitos humanos, direitos do grupo LGBTQIAP+, que também cresceu com a Constituição de 88, é uma realidade. O Supremo Tribunal Federal já reconhece a união homoafetiva como entidade familiar, e ainda mesmo assim, ainda nós temos muito preconceito, discriminação e também intolerância em alguns aspectos da sociedade. Um outro trabalho também que também vai ser desenvolvido de respeito também à questão racial. E aí eu trago para vocês um importante documento que talvez a maioria não saiba, que é a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e as Formas Correlatas de Intolerância de 2013, que foi incorporado no Estado brasileiro através do Decreto 10932 de 2010, de 2022. Sabe o que é esta convenção, como ela está no Estado brasileiro? Está como status de norma constitucional. Ou seja, hoje, essa questão racial é uma questão a ser combatida a nível constitucional. Então você percebe como mudou. E aí a exigência também passa a ser maior, a cobrança passa a ser maior. Então isso é muito importante para que nós tenhamos dentro de uma sociedade igualitária, né? Uma sociedade que realmente possa pensar no combate a qualquer forma de intolerância, qualquer forma de discriminação e qualquer forma de preconceito. Isso não cabe mais numa sociedade plural como a nossa, não se cabe mais numa sociedade que tem uma Constituição como a nossa, uma Constituição belíssima, ainda, com a qual ainda a gente ouve que a nossa Constituição está velha. Ela não está velha. A nossa Constituição é uma Constituição bela, uma Constituição que não deve nada para nenhuma Constituição europeia e muito menos para constituições da América do Sul ou da América Latina de modo geral. Nós temos uma Constituição que está antenada com as necessidades sociais. E a última obra, que também espero soltar o ano que vem, diz respeito às pessoas, à invisibilidade de determinados grupos sociais. O que é a questão da invisibilidade? Pessoas que existem, mas que não são vistas. Nós temos aí, por exemplo, moradores de rua, nós temos hoje, apesar de muitas vezes nós não imaginarmos, mas pessoas com obesidade mórbida, pessoa com obesidade normal. Mas, Almir, a pessoa com obesidade também? Também. Sabe por quê? Porque nós temos um padrão estético dentro da nossa sociedade. O bonito é aquele
aquele formato. Isso acaba excluindo pessoas que não atingem a esse formato hipoteticamente criado pela sociedade. Então, são esses trabalhos que eu tenho buscado. Peço até, Júnior, que é até uma desculpa, porque, na realidade, eu não sou muito de divulgar. Né? Conversei com você sobre o trabalho, tudo e tal, e hoje me honra muito estar aqui. Né? São coisas que eu faço há muito tempo, mas até por... A minha esposa até comenta que isso aí deveria ser divulgado, mas eu sou um pouco... Né, um pouco receoso nesse aspecto, mas questão minha mesmo. Mas eu espero que o ano que vem esteja aqui deixando mais um Zeprar para vocês, né, para que vocês possam ajudar a nossa sociedade a ser uma sociedade mais livre, justa e solidária. Tá? Então, dentro desse aspecto, por fim, eu gostaria de agradecer, já muito obrigado a todos. Estou realmente honrado, emocionado em receber esta comenda. Fiquem todos com Deus. E, novamente, Júnior, muito obrigado de coração, muito obrigado a todos vocês, vereadores, a vereadora, obrigado pelo reconhecimento, obrigado por, né, vereadores que já estamos aí há tanto tempo juntos, e é realmente um prazer muito grande estar aqui. Muito obrigado de coração.